Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live em que a gente vai vou receber aqui, né, minha super amiga Ali Leone, da Vibro Comunicação. Coloquei até aqui uma música para homenageá-la, da minha cantora favorita, Amy Winehouse, é sem dúvida a minha paixão, minha grande paixão na música. E fiz isso porque a Ali também é cantora e se identifica muito com a música, enfim. Isso é uma homenagem minha para ela. Então a Ali já conheço há alguns anos, se tornou minha amiga, né? Uma profissional que eu já trabalhei em alguns projetos, menos do que eu gostaria, é verdade, né? Porque gostaria que a gente tivesse tido a oportunidade de treinar ainda, de trabalhar ainda mais. Mas realmente eu tenho o enorme prazer de ter conhecido a Ali Leone, que é uma profissional incrível. Então, em seguida eu vou chamar ela aqui para o nosso papo. Só quero lembrar que quinta-feira, agora, dia 29, né, eu vou conversar com César Rossi, né, CEO do BWG, no perfil BWG Brasil. Ó, a Ali acabou de chegar. Perdeu aí a música que eu coloquei em homenagem para ti, Ali, né? Que é a música da Amy, que eu adoro. Justamente porque tu te identifica, né, tanto com a música, né, ainda quero te ver cantar, não tivemos oportunidade, mas ainda acontecerá. Bom, então lembrando, quinta-feira, agora dia 29, no @BWG Brasil, César Rossi falando sobre o papel do CEO nas redes sociais corporativas, né, e na semana que vem, dia 3, parte 2, sobre o futuro do endomarketing com Carlos Palhares, o guru do endomarketing, também vai estar muito bacana. A gente não conseguiu concluir o papo ontem, então marcamos uma nova oportunidade. Olha a Cris aqui, bem-vinda, nossa cliente em comum, né? Da Vibro e minha cliente também, que foi apresentada pela Ali. Seja bem-vinda, Cris. Então, sem mais delongas, eu vou deixar que as apresentações fiquem por conta da Alessandra mesmo. Então, deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá, cadê a Ali? Aqui. Ali estreando no Instagram, né? Primeira live, é só aceitar o convite. Olá! E aí, Dani? Tudo bom, minha querida? Que bom Tudo te ver por bem? aqui. Tudo bem, tudo bem. E aí? Não sei se você tá em São Paulo, se tá em Porto Alegre, se tá em São Paulo, que eu sei. Estou em São Paulo. Tu já queria ir para Porto Alegre me pegar, né? É isso Dar aí, uns tapudos. é isso aí, é bem isso. Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo que está aí hoje. Prazer estar Muito aqui obrigado contigo. por ter vindo. Hoje eu até botei uma camisa e fiz a barba para te receber. Sinta-se privilegiado. Só Olha não aí, abriu o tá. vinho. Só não abriu o vinho, né? Porque Pois também é, mereci. você não abre o vinho, eu também não tenho que cantar, tá tudo certo, viu? Pô, eu falei, ele vai me chamar e vai mandar fazer uma palhinha. Eu vou matar esse cara, né? Meu amigo, mas tá morto, né? Mas que Então legal, faz muito uma bom estar palhinha aí aqui. pra gente. Faz Não, uma não vou, palhinha. não. No final eu faço, no final eu faço, no final. Tá bom. Aí o pessoal tem que ficar aí até o fim. Tá bom, então tá. Então vamos, quem já tá aí, manda um aviãozinho aí pros amigos desavisados que esqueceram da live. Então vamos prestigiar a Alessandra aqui. Ali, vou começar pedindo para que tu te apresente, né? Para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua história pessoal e também da tua história no endomarketing, por favor. Conexão falhou um pouquinho, Dani. Falhou aí. Não, mas Ok. Ao vivo é vai lá. assim. Então Então, tá. eu sou a Ali Leone, sou uma curitibana libriana com ascendente em câncer, que eu não tenho a menor ideia o que isso significa. É, sou uma pessoa super amante da natureza, tenho espírito livre e sou publicitária, olha só. Minha formação é publicidade, já atuo como redatora, sei lá, acho que uns 20 anos, né? Então, comecei como publicitária e assim estou. Então, a carreira como comunicação, aí como comunicadora, já me acompanha aí há muito tempo, é uma trajetória longa de muitos anos. Sou mãe de 6 cães, não tenho filhos humanos, né? Alimento alguns macacos uma vez por semana na frente da minha casa, que isso aí foi um presente da pandemia. E o que mais que eu posso te falar? Eu sou uma das diretoras da Vibro, desse hub aí que tem nos surpreendido, viu, a cada dia que passa. Vem se transformando, né, e nos fazendo descobrir coisas novas aí nesse mercado de comunicação, coisas que eu não imaginei que a gente pudesse fazer. E nós estamos fazendo. Estou felizona.
Bacana, Ali. Então deixa eu tenho começado também falando sobre, tu citou a pandemia, é um momento que todo mundo está vivendo, né? E que trouxe, obviamente, mudanças muito severas nas nossas vidas, muitas Sim. delas ruins, mas vamos olhar para o lado, para o copo cheio. Então, a minha pergunta para ti, assim, para a gente abrir, antes de eu entrar no tema, e tu já citou o Hub, que é a Vibro hoje, mas eu quero te perguntar o que de positivo aconteceu, que mudança boa que a pandemia te trouxe, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, fica à vontade para contar para a gente, por favor. Ah. Então, Dani, falar sobre pandemia é uma coisa complicada, né? Porque a gente viu muitas pessoas aí perdendo familiares, amigos, perdendo emprego, né? Perdendo esperança, se perdendo. E no meio de tudo isso aí, passado o primeiro susto, aquele susto inicial ali, que todo mundo viveu isso quando nós fomos para dentro de casa, eu me toquei que eu era uma entre 9 milhões de trabalhadores brasileiros que estavam dentro de casa. E pela primeira vez na minha vida, eu descobri tempo. Era uma coisa que você teve agência de ano, você sabe como é. Eu passei minha vida inteira, antes como agência de publicidade, depois como agência de ano e comunicação interna, antes do formato Hub agora, vivendo para a agência, para os clientes, para a minha equipe, para fornecedor, prazo. Eu não sabia o que era ficar com o tempo para mim. Então, a primeira coisa boa que essa pandemia me trouxe foi descobrir o tempo, tá? E nesse tempo eu descobri o bairro onde eu moro, que é um bairro super bacana, arborizado, cheio de natureza, que é uma coisa que eu adoro. Descobri a minha casa, eu descobri que eu sei a diferença hoje entre uma cozinha e um fogão, tá? Porque eu não sabia, eu era péssima, uma péssima cozinheira, mas agora eu já sei cozinhar algumas coisas, olha, para mim isso é uma evolução, e descobri o prazer disso, de servir as pessoas, né? E me descobri, Dani. Então eu descobri aqui dentro das minhas gavetas do medo, da ansiedade, da vulnerabilidade, vi que eu sou normal, igual a todo mundo, uma pessoa normal que sente medo, receio, e aprendi a obedecer os meus limites, a entender que, calma, eu tenho a coisa na mão, né? Eu não preciso estar aí refém de um trabalho, eu posso fazer a vida diferente, eu posso realmente recomeçar, mudar, como tanta gente fez. Isso eu acho que é na questão profissional, pessoal, desculpa. Na questão profissional, eu nunca li, nunca estudei tanto na minha vida, sabe? Pude acompanhar muita gente legal, dividindo conhecimento com a gente, você foi um deles, né? Eu te vejo sempre, né? Como outras pessoas, e não somente na área de comunicação, sabe que comunicação é um mix de coisas, né? Então, gente falando de psicologia, gente falando do próprio conteúdo, geração de conteúdo, gente falando de texto afetuoso, que eu adoro a Ana Holanda, adoro ela falando sobre essa escrita afetuosa. Então, eu acho que é complicado dizer, mas para mim a pandemia só me trouxe ganhos, viu? Uhum. Só. Que bom, né? Só o Que lado bom, positivo. que bom, né? Porque essas mudanças irreversíveis que a gente está falando que aconteceram no mundo também estão acontecendo dentro de nós, né? Eu acho que o teu relato é muito nessa linha, né? E essas Sim. mudanças irreversíveis vão tomar, é o que a gente espera, façam do mundo um lugar melhor, né? Cada um olhando Sim, de um jeito diferente. Né? Que bom, sim, que sim, bom. sim, sim. Bom, vamos para o nosso tema. Então, conta Tá. pra gente o que é um hub de serviços em endomarketing. Olha só, Dani, eu posso falar pela experiência que a gente está tendo, tá? Eu acho que eu, como vários outros profissionais, acho que a gente está no momento de experimentar coisas. Então, eu não tenho um modelo e também não tenho uma resposta para o que seja um hub de serviços, né? Mas eu sei te dizer como é que funciona o Hub Vibro, né? Como é que funciona a nossa casa, tá? Então, o que acontece? O Hub ele nada mais é do que uma célula, né, que conecta demandas de RH e comunicação interna dos nossos clientes e pulveriza isso com uma série de profissionais que foram escolhidos a dedo. Tá? Foram pessoas que já trabalharam com a gente, são terceiros que conhecem o nosso jeito de ser e que foram escolhidos durante uma longa trajetória profissional. Né? Então, basicamente é isso. A gente tem uma estrutura diferente de uma agência convencional, porque o trabalho não é feito dentro da agência, seguindo os departamentos, né, como normalmente acontece, mas ele também não é totalmente feito fora,
porque a gente faz a gestão dessas pessoas e faz a gestão desses projetos. É como se as pessoas estivessem dentro da nossa estrutura, mas na verdade elas estão fora. Tá? Então é assim, aquele trabalho que acontece, mas que ele não depende de uma estrutura para acontecer. Ele não tem uma rede de funcionários ligados à estrutura, né? Ele está muito mais leve, muito mais pulverizado. Eu trabalho com gente no mundo inteiro hoje, no Brasil, e é aquela confusão do fuso e tudo mais, e a gente descobriu que dá para fazer isso, dá para trabalhar dessa forma, com comunicação interna e com endo, sabe? Que para nós foi uma surpresa. Nossa, que legal. E isso vem um pouco ao encontro, não sei se tu assistiu ontem eu falando com o Palhares, sobre a flexibilidade de tu poder trazer pessoas que tenham mais o perfil do briefing. Porque, às vezes, a agência, quando tem o seu cliente fixo, tem aquela equipe, é aquela equipe que trabalha todas as coisas. Então, Dani, até se me corta, tá? Que você sabe que tua amiga atropela, é falante, tá? É uma live de 5 horas, né? Mas isso é um ponto que abriu muito a gente viu que você pode ter uma diversidade de pessoas trabalhando, né? Pode criar esse oxigênio nas demandas dos clientes com equipes diversas. Então já aconteceu, por exemplo, de um jornalista começar a fazer um material para um cliente meu, no meio do caminho o jornalista cansar, uma coisa que não deu match, a coisa não rolou. A gente pegar uma outra pessoa com gás novo e tocar adiante. Legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente já vinha conversando, né, antes da pandemia, e eu entendo que essa ideia já nasceu, não foi a pandemia especificamente que provocou, talvez ela tenha se consolidado neste período, mas ela já data de um período anterior. Me conta um pouco como é que essa história começou, qual foi a reflexão que te levou, né, e fala dessa trajetória, por favor. Então, a gente começou lá atrás, a gente já veio assumindo uma postura, a gente nunca quis ter uma agência grande, tá? E é aquilo, quando você não quer estar, o universo ele te obedece, né? Ele obedece o que você quer e ele obedece também as coisas que você não quer para você. Então, eu nunca quis ter uma estrutura grande, assim como minhas sócias, a gente queria ter mais vida, mais liberdade, e o dia a dia da agência deixava a gente de cabelo em pé, porque, de novo, não sobrava tempo para nada. E a gente sonhava com uma estrutura menor, com uma coisa mais bacana, uma coisa, sabe, mais handmade, assim, que tivesse tempo para outras coisas. E aí a gente conheceu uma empresa aqui de Curitiba de branding, que é super bacana, que é uma pessoa, fazendo projetos maravilhosos, tá? E aí a gente bateu um papo e ela falou, sou eu monto os times de trabalho e a gente faz lá projetos, só que os projetos de branding normalmente são projetos mais longos, e a gente executa isso e entrega para o cliente, são pessoas com quem eu tenho relacionamento, e sempre dá certo. Eu falei, cara, por que não? Por que não tentar isso, né, na comunicação interna e no endo? Né? Será que é tão difícil assim? Será que a gente tem que estar tão presencialmente conectado? Será que a gente não pode montar os times, né, desde que sejam times que compactuam com o teu jeito de ser, com a tua cultura, né, com os valores que você tem? Será que a gente não pode fazer uma coisa junto assim? E o que aconteceu foi que isso já vinha, então, latente, nós fomos diminuindo a estrutura, aí no ano passado eu tive um burnout, assim, que foi uma coisa horrível, né? Eu demorei um mês para voltar à ativa, e aí eu cheguei e falei, não, eu não quero mais, e uma das saídas era sair realmente da agência, né? Só que aí veio a pandemia e eu fui para casa. E aí, em casa, um novo universo se abriu, né? Porque aí eu trabalho com árvore, trabalho com os meus cães, e numa equipe muito coesa. Nós somos 4 pessoas. Somos 4 pessoas hoje que atendem clientes como a Whirlpool do Brasil, como a Klabin, como o Grupo Marista, que é a província Centro-Sul, a Peróxidos do Brasil, o Grupo Boticário, a Schulz S.A. em Joinville, o Grupo Barigui, que é o 5º maior grupo de concessionárias do Brasil, e a maior parte desses grandes clientes veio para a gente
depois da pandemia, ou durante a pandemia, porque nós estamos nela ainda. Tá? Então, tem alguma coisa, finalizando, que tem alguma coisa de muito positivo nisso, nesse caminho que a gente escolheu traçar. Que bacana, né? Que bacana que vocês estão vendo resultados, né? E que parece fazer todo sentido com todas as discussões que a gente vem fazendo sobre o futuro do trabalho, que é colocar a rede de relacionamentos, colocar o network a serviço do cliente, né? Que basicamente é isso que tu está me dizendo, né? Tu tem pessoas que tu conhece e vai montando squads que se encaixam melhor aquele briefing. Justamente. Agora, tem duas questões aí, Dani, que eu acho que são fundamentais para isso funcionar. Para isso funcionar conosco, tá? Ter funcionado até agora e que isso sirva de inspiração para outras pessoas da área de comunicação que têm essa ideia na cabeça e, de repente, resolvem entrar nesse formato, assumir esse formato. São dois pontos principais, tá? A gestão das pessoas e dos projetos é uma coisa fundamental, senão você não consegue sair do lugar. Você precisa estar com gente que vai te entregar aquilo como se fosse a tua equipe dentro de casa, né? Eu não posso correr o risco de chegar lá na frente e de participar das discussões e de fazer todo um planejamento de comunicação interna ou trabalhar campanhas internas ou geração de conteúdo e a pessoa chegar lá e falar, olha, eu não vou entregar isso, né? Como é que fica? Como é que fica a Alessandra? Como é que fica a Vibro perante esses clientes? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto forte. Então, é uma conexão baseada muito em confiança, em transparência, sabe? A ponto de você poder acolher essas pessoas, não como seus empregados ou funcionários, mas como seus amigos, como pessoas que têm problemas, que eventualmente eu tenho gente que trabalha comigo na Espanha, no Canadá, tenho gente que trabalha comigo em Brasília, São Paulo, Floripa, e de repente uma outra coisa sai do eixo, né? Então, essa conexão de você estar junto ali e trabalhando de uma forma motivada, eu acho que é fundamental. Travou para mim? Travou para você? Não, vai em frente, não te preocupa com isso, né? Porque pode dar uma travadinha, mas toca o barco. Beleza. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Porque eu acho que tu reforça um ponto que eu tenho tratado e muita gente tem falado aí durante a pandemia, principalmente, que esse trabalho remoto e esse trabalho que é um trabalho mais fluido, né, mais distribuído, mais colaborativo, ele pressupõe mais confiança e menos controle, né? Porque tu tem uma gestão que é diferente, não é sinônimo de controle. Então, a confiança é o elo de conexão, né, de que as pessoas são responsáveis, sim, pelo que vão entregar, elas não precisam estar batendo cartão, elas não precisam, a gente não precisa seguir aquela premissa que parece tão influente nas empresas brasileiras, de que é o olho do dono que engorda o boi, né? Então, vigilância não nos serve confiança. Legal. Não. Como é que a operação... Fala. Só para complementar. E tem uma questão de você entender cada pessoa como um líder nesse processo. Liberdade de tomar as decisões, enfim, de definir cada pessoa como líder, uma coisa fundamental, entender coisa da nossa conexão, né? Vamos ver. Tá aqui ainda? Tá comigo? Tô contigo. Tá comigo. Eu perdi o finalzinho ali, né? Mas tu estava contando, vou te pedir então, estava contando de como é que funciona no dia a dia. Então, eu acho que a questão é você entender que cada pessoa que faz parte desse hub, ele é um líder. Então, ele tem o poder de decidir as coisas, tá? Ele tem o poder, inclusive, de, em um momento ou outro, trocar o parceiro. Se ele entender que precisa, que exige um outro oxigênio, um outro fluxo, né? Ele tem que ter esse poder, ele tem que ter essa liberdade. E entender que, assim, é um trabalho completamente descentralizado. Não existe mais uma pessoa resolver todas as coisas, tá?
Então, tem muitas coisas que estão, inclusive, na esfera do grupo que é formado, do time que é formado para entregar uma demanda para o cliente. Né? Muitas vezes a gente só, ok, fechou, isso tem a ver com a cultura do cara, com o momento que ele está vivendo, toca pau, é isso mesmo. Né? Então, entender que você não tem mais o domínio do processo, embora faça a gestão e olhe lá a entrega, porque é a coisa mais importante, mas você não está com as pessoas dentro de uma sala de reunião, entende? Numa mesa dizendo, peraí que agora eu quero falar. Não é assim. É um trabalho muito mais colaborativo, o que me agrada muito, 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 muito. Tem me agradado Ou muito. seja, ou seja, apesar das pessoas não estarem juntas no mesmo espaço físico, ao que parece, o trabalho em equipe nunca foi tão importante. Né? Sim. É uma conexão total, né? Aí a gente tem que ter também, eu acho, um mindset digital voltado a essas ferramentas todas que nos ajudam muito no dia a dia, entender que o trabalho para ser feito ele não precisa somente de uma estrutura de parede, mesa e cadeira, né? As pessoas não precisam estar sentadas em torno de um computador, de um celular, mas as pessoas podem estar distantes e ligadas em cima de uma mesma solução para o cliente, né? Eu tenho, por exemplo, a gente tem um processo de trabalho aqui dentro da Vibro. Não está todo mundo na sua casa ali, ok, nós somos uma célula pequena que precisamos falar o tempo todo. Então, eu tenho um processo. Todos os dias, 9 horas da manhã, a gente faz a passagem da pauta, alinha todas as questões, tudo que vai envolver o nosso dia, o dia seguinte, ou um dia anterior. Então, as urgências, todas as decisões que precisam ser tomadas no grupo são tomadas naquele momento. É uma reunião de 40 minutos, mais ou menos, tá? Religiosa, acontece sempre. A gente volta a se falar em alguns outros momentos do dia. Existe uma conexão muito forte com os nossos parceiros que estão executando os trabalhos conosco. Então, os jobs, a gente fala com eles sempre, sempre, sempre. E todo o trabalho que a gente faz está dentro da nuvem em plataformas colaborativas. Então, todo mundo pode entrar, mudar, mexer. É tudo muito transparente, entende? O trabalho é de todos, na verdade. O trabalho é de todos para um cliente. Que bacana. E aí, nesse check-in diário que tu faz com todo mundo, o que determina é a linha do cliente, porque pelo que eu entendi, tu tem pessoas de diferentes perfis trabalhando em diferentes projetos, mas esse é o encontro de todo mundo. Entendi. Sim, Legal. sim. E outra coisa, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho uma dupla fixa para um cliente, tá? Até porque eu não tenho duplas fixas, eu não, né? Nós, que eu não tenho ninguém, não tenho nada, eu tenho meu CPF, meu RG e minha voz que Deus me deu, os meus amigos e pronto. Mas o fato a gente se relaciona com pessoas que estão por aí. A gente é que faz os times acontecerem, a gente é que monta essa turma toda para fazer o job lá, né? Beleza. E vamos lá, desafios e oportunidades desse modelo. Bom, eu queria começar assim, eu acho que, dizendo assim, que o principal desafio é a mudança, né, Dani? Então, quando a gente se viu com uma pandemia aí rolando em casa e a gente percebeu que nosso caminho era um hub mesmo, era a gente diminuir ali a estrutura. Eu tenho hoje uma estrutura física, a Vibro tem os espaços, as suas salas, as suas coisas, mas ele é um encontro muito mais de reunião. A gente se reúne às segundas e sextas-feiras para trabalhar, para confraternizar, para celebrar, o que seja. Então, tem o presencial, mas o ponto principal, o primeiro passo, o primeiro degrau que a gente sentiu foi: nós precisamos mudar, precisamos pensar de um jeito completamente diferente. Eu acho que esse foi o desafio número 1. Mas eu acho que desafios para esse modelo acontecer. Você está com as pessoas certas. Não adianta eu não sou um hub de freelas, tá? Eu sou um hub de pessoas que eu conheço que foram selecionadas a dedo. Então, é diferente, tá? Então, você encontrar as pessoas certas, formar um banco de talentos, né? Compartilhar com essas pessoas o teu jeito de ser e a tua cultura. Eu acho fundamental, as pessoas precisam compreender o teu jeito de pensar, porque o trabalho que elas fazem nada mais é do que uma extensão do jeito que você lida com o job, com o cliente, né? É estabelecer uma conexão transparente,
Você sabe o quanto é difícil para as pessoas falarem. Nós fizemos uma dupla num cliente nosso e eu ouvi você falando sobre treinamento, sobre o líder comunicativo, o comunicador, desculpa, o colaborativo. Você sabe o quanto é difícil as relações humanas elas acontecerem de uma forma saudável. E esse é um desafio também, porque você se conecta com pessoas que não estão fisicamente presentes, que não têm ali contigo um contrato de trabalho, ou seja, eu sou o empregador e você é meu empregado, e você precisa da colaboração dessas pessoas. Então, você precisa jogar muito, muito, muito limpo com elas, né? Eu acho que é o terceiro desafio. O outro é você desenvolver nessa equipe toda esse mindset digital mesmo. Olha, a gente precisa organizar os materiais todos, a gente precisa colocar isso tudo disponível para todo mundo, a gente precisa atualizar o status das coisas, senão uma parte, quando um falha no processo, é que nem dominó, tá? Nossa, que exemplo velho, né, Dani? Que exemplo antigo, mas e derruba todo o resto. Então, precisa estar todo mundo no mesmo barco. E o último desafio que eu acho é a gente conseguir fazer a gestão correta desse processo. Porque, por exemplo, a gente, como a gente faz, não que isso seja a verdade absoluta. Nós acertamos quando o job entra para nós, a gente escolhe a equipe que vai fazer parte desse projeto e a gente acerta a proposta comercial entre essas pessoas. Essa proposta comercial ela é acertada em cima de horas. Então, o projeto, para ele ter lucro, para todo mundo ficar feliz e poder comemorar na sexta-feira, ele precisa funcionar dentro daquelas horas. Então, a gente tem, além das ferramentas que são colaborativas, eu tenho software que ele faz toda a contagem de horas dos projetos que estão em andamento, para depois a gente avaliar o que deu certo, o que deu lucro, em que ponto a coisa engatou, se tem alguém que está com dificuldade de lidar com o cliente, a gente troca, coloca essa pessoa que tem um perfil, talvez, e também muita coisa a gente descobre com o carro andando, né? Que tem um perfil mais descontraído, numa comunicação um pouco mais despojada, então a gente faz a troca para um cliente que tenha esse jeito de ser. Então é difícil, você tem que olhar o tempo todo para o trabalho, tá? Não pode, vou deixar lá, vou terceirizar e vou dar uma volta com o meu cachorro. Tá, mas eu quero pegar um ponto importante que eu gostei da forma como tu constrói o orçamento, que eu acho que é muito legal, assim, vou sair um pouquinho para tu me explicar isso, porque pelo que eu entendi, o valor que é apresentado para o cliente quando tu recebe um orçamento, ele é uma composição daquilo que as pessoas analisaram no briefing antes, ou seja, tão diferente de uma agência, né? Onde a agência tem a sua tabela, ou com base nos seus custos, na verdade, tu também está maximizando o ganho do profissional. O que acontece assim, Dani, são duas pontos, tá? Eu tenho 3 tabelas de preços que são fixas aqui na agência, que já vem da minha época, a minha época é 6 meses atrás, tá? Um ano. Nossa, aquela época de agência que não era hub, faz um ano, né? Um ano tudo fica velho. Então, nós tínhamos 3 modelos de planilha de preço, tá? Que eram compostas todas em cima, que foram feitas todas em cima de horas trabalhadas. Então, quando a gente tinha que, naquele momento, contratar pessoas para compor o trabalho, a gente já sabia quanto daquela tabela, quanto daquele preço a gente podia usar, destinar para essas pessoas, né? Hoje, a gente tem um acordo assim, a gente orça, bate com a nossa tabela, tá? É uma composição, é a tabela que vem desse freela, tá? Com a tabela da agência, um meio termo, né? Tem horas que eu tenho que dizer para o meu parceiro, olha, gente, agora não dá, a gente não tem grana para fazer isso, não tem orçamento, mas talvez num projeto um pouco maior, a gente consiga uma lucratividade maior. Você vem comigo? Todo mundo sempre diz, vou. Porque não é um projeto que acontece ali no momento, tá? Às vezes eu perco também. Às vezes eu não consigo, do meu cliente ali, compor o preço. A gente também está aprendendo isso, né? E o que vale dizer é que a ideia, sim, é que as pessoas que trabalham com a gente sejam remuneradas, que a agência lucre, claro, o nosso hub lucre, mas que a agência remunere bem essas pessoas e que essas pessoas estejam sempre comigo,
Porque a parte mais difícil é você desenvolver essas pessoas, encontrar essas pessoas no mercado hoje. Verdade. Valem ouro, né? As pessoas É, valem ouro, né? Ainda mais uma agência o é coração da tudo, agência, né? é tudo, Tudo, é né? tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Não tem como pensar diferente, assim. Que bacana. Assim, eu já entendi que vocês conquistaram novos clientes a partir da adoção desse modelo, mas me fala o que eles estão achando, eu não sei o quanto, qual o nível de informação que os teus clientes já têm sobre o teu modelo estrutural e o que eles estão achando disso. Olha, eu joguei tão transparente, nós fomos tão claros com as pessoas que vieram trabalhar com a gente, que nem namoro. Olha, vem cá, me conhece, eu vou te contar tudo já, que é ou para você casa comigo agora ou me larga já, tá? Então, assim, os nossos clientes, Dani, eu acho que é uma tendência hoje, eles olham muito mais a entrega do que quem faz aquele processo. Então, eu estava lembrando desses dias, dando risada na minha casa, das concorrências que a gente participou. A gente chegava e dizia assim, além da proposta técnica, você tinha que ter um descritivo do teu staff, mas quantas pessoas fazem parte da área de planejamento, de atendimento, de criação? Quantas pessoas fazem parte direto do corpo da agência? Quantos freelas vocês têm? Com quantos freelas vocês trabalham? E era um catatal de coisas, onde muitas vezes a gente ia ver, chegava na parte comercial, o cliente não tinha budget para bancar tudo aquilo que ele não estava pedindo. Hoje, as empresas com quem a gente trabalha não olham isso. Elas olham o que a gente entrega. Velocidade, agilidade e qualidade da entrega. E, veja, os clientes que nós atendemos hoje, nós começamos com um projeto, outro projeto, e a gente está sentindo que cada vez mais eles têm demonstrado confiança nesse modelo nosso de trabalho e cada vez a gente tem feito mais coisas. Então, eu só posso te dizer que eu acho que para as empresas hoje não é isso mais, não é a estrutura mais que importa. Eles querem saber se a Alessandra, se a Juliana, se a Keila, se a Luciane vão ali honrar com um compromisso, com um contrato e vão fazer as entregas que se propõem a fazer. Que bacana. Deixa eu ir para um outro caminho agora, mudar um pouquinho a trajetória, já que nós temos tempo, né? Nós temos tempo, quero aproveitar um pouco disso. Porque ontem eu conversei com o Carlos Palhares, Carlos que foi um dos donos da REP, né? Que é uma das mais importantes agências do Brasil, né? Foi pioneira, enfim. E o tema foi justamente o futuro do endomarketing. Ao que me parece, a história da Vibro é também uma história sobre o futuro do endomarketing, né? Ou pelo menos dos fornecedores de serviços de endomarketing. Então, tu já conseguiu te posicionar com esse olhar para o futuro. Mas que outras coisas tem aí nesse futuro do endomarketing, né? O que tu tá enxergando de mudanças no mercado, né? Vocês já se posicionaram de um jeito muito mais flexível, tu deixou de ter uma estrutura rígida para ter uma estrutura uma geleca, né? Ela se adapta, ela é disforme e se adapta e pode crescer rapidamente, assim como encolher rapidamente. E me Sim, parece que isso sim. é um dos elementos que responde ao futuro do endomarketing, pelo menos do ponto de vista do fornecedor. Mas que mais tem? Vamos discorrer livremente, tanto do ponto de vista de agência, de prestador de serviço, quanto. Porque ontem a gente também falou, né, ali, reforçando o quanto talvez o modelo das agências tradicionais, que é o modelo de agência que era a Vibro antes, que foi a minha, que era do Palhares e que é de muita gente ainda, parece que esse modelo caiu em obsolescência de algumas maneiras, assim, ou porque é muito burocrático, ou porque é muito caro, ou porque é muito inflexível, enfim. Vamos falar um pouquinho mais assim de horizontes, o que tu está enxergando aí? Olha, eu acho que tem mudanças assim bem importantes e eu vou te falar muito legais acontecendo. Primeiro porque todo mundo se viu pela primeira vez sem saber as respostas para as coisas. A gente tem se perguntado muito mais do que respondido, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu tenho visto assim, Dani, uma preocupação muito grande com o conteúdo que é gerado para as pessoas.
Se você olhar a última revista Você SA, está sensacional, inclusive, a Você RH, desculpa. Eles discorrem muito sobre a preocupação com a saúde mental. Então, a gente sabe que isso está sendo um problema muito grande, vivido não somente dentro das organizações quanto fora, mas assim, como a comunicação está olhando para isso? Que tipo de conteúdo a comunicação vem gerando, né? Quando ela não tem as redes corporativas, que todo mundo gera conteúdo hoje de tudo que é lado, mas quando ainda está em cima dela, da área de comunicação interna, gerar essas coisas todas, como é que ela faz isso hoje? Eu tenho olhado uma preocupação muito grande em tocar as pessoas, sabe? Então, o discurso ele saiu da meta para ir muito para o pessoal. Então, como você se sente, quais são as coisas importantes para você, as lideranças preocupadas em ouvir muito mais os colaboradores, para compreender quais são os gaps, como é que eles podem se aproximar das suas equipes efetivamente. E veja que veio uma preocupação, um momento em que nós nunca estivemos tão distantes, né? É uma preocupação que podia ter acontecido lá atrás, mas que se consolidou com a distância física, tá? Então, eu acho que isso também, essa preocupação com a qualidade de vida das equipes, a intenção de dar a voz aos colaboradores. Então, o colaborador falar, ser ouvido, ter os momentos de escuta. Nós estamos desenvolvendo um projeto muito legal para um cliente nosso, que ele ainda não está com todo o time trabalhando de novo, né, presencial, mas ele falou, olha, a gente precisa criar espaços de conversa entre gestores e equipes, que sejam espaços que as pessoas possam sentar ali e pedir um feedback e dar uma ideia para o negócio, para a área, livremente, discorrer sobre qualquer assunto que seja importante para ele ou para a empresa. Mas, e detalhe, não é um local só, pulverizando esses locais justamente para incentivar o quê? A conexão das pessoas. Tá? Então, eu acho que fazendo marketing hoje é muito mais, a comunicação interna, é muito mais pensar as pessoas realmente, porque são elas que fazem as coisas acontecerem. Então, quando a gente fala da preocupação, inclusive, em você manter a cultura organizacional, como a comunicação trabalha nesse viés. Eu vejo muita gente de RH preocupada com isso hoje, né? Como é que você mantém o seu discurso com gente que está tão distante, os seus valores? Eu acho que as empresas estão olhando mais para dentro delas, né? Não fazendo uma brincadeirinha aí com a história do Endo, né? Elas estão muito mais voltadas para quem está dentro delas. Até porque elas sabem que o limite entre quem está dentro e fora é muito tênue. Cortou para você? Me parece que tu está falando um pouco, e eu gosto muito dessa abordagem, do endomarketing, da comunicação corporativa, ao invés de ser uma via única que fala o colaborador, isso, mas adiciona um fluxo de escuta e de pautar os diálogos, né? De pautar o diálogo, que são esses ciclos que tu está colocando aí. Isso também me parece bem interessante. Sim. E eu acho que o que acontece dentro das organizações, Dani, muito com esse reflexo da pandemia, é estreitar os laços. Eu tenho sentido isso em todos os clientes nossos, essa preocupação de novo, com as pessoas não como recurso humano, tá? Mas como seres humanos. Então, não adianta mais você preencher ali, fazer um conteúdo rápido, porque tem muitas áreas de comunicação que, né, elas estão no nível operacional, você entregar conteúdo que ninguém vai ler, né, porque você tem que ali preencher um mural, você tem que entregar uma news. Não, eu acho que cada vez mais essas saídas estão com os dias contados. A gente realmente precisa tocar as pessoas e falar o que faz sentido para elas. Tá? Quais são os conteúdos relevantes? Pensar naquilo que está sendo feito, né? Legal. Acho que tem um outro ganho aí, que eu diga, conclua, por favor. Não. Pode. Me parece que tem um outro ganho aí que eu vejo como um ganho também bem importante nesse processo de vamos escutar o colaborador, que é o seguinte: as empresas já estão escutando os seus clientes. Isso nem é tão novo assim, né? Porque antes as empresas não escutavam os seus clientes.
mas já Sim, tem, vamos lá, acho que é um processo que se consolidou há um pouco menos de 10 anos, ter uma metodologia para ouvir o cliente com o objetivo de coletar a crítica do cliente. Porque é a crítica que vai ajudar a empresa a melhorar o produto e o serviço, não é o elogio, sim, né? sim. É em cima da crítica. Me parece que agora, quando a gente começa a escutar o colaborador, principalmente a crítica, e nem toda empresa está preparada para isso, mas aquela que está, consegue melhorar a sua gestão a partir desses feedbacks do colaborador, a partir dessa escuta, né? Sim, claro. E isso a gente percebe assim, quando a gente chega e conversa sobre rede social interna, o que é a primeira coisa que aparece? Pô, mas o que meu colaborador vai falar lá? Não tem como a gente fazer um controle disso? Isso aí, na verdade, é reflexo de muita coisa que não foi feita até o momento, né? E quando você municia teu colaborador, né, com informações acerca da tua cultura, do teu jeito de ser, dos teus benefícios, de como você pensa, né? Se você não cuida dele, realmente, né, quando chega lá numa rede interna, fica difícil você adivinhar o que esse cara vai falar, né? Sendo que ele tem o poder de fala, né? Outra coisa que eu quero comentar contigo, com quem está nos ouvindo, nós tivemos, por exemplo, esses dias um cliente entrou em contato conosco, uma empresa, na verdade, entrou em contato conosco e disse, olha, a gente vai passar agora por uma auditoria e a gente precisa, essa auditoria vai acontecer daqui a um mês e pouco, e ela vai conversar, esse auditor vai conversar com algumas pessoas da nossa equipe, né, com alguns colaboradores, aleatoriamente, a respeito da nossa organização. E o fato é, nós não comunicamos o que nós somos, como nós pensamos, nós não falamos de segurança com esses caras, nós não falamos de benefícios com eles. Então, agora, nós precisamos fazer uma campanha de um mês para poder atualizar esses caras acerca de todos esses assuntos para que, quando a auditoria chegar, a coisa funcione. Tudo errado, né? Não é assim Aí que tu a coisa funciona. deve ter dito para ele, né, o título daquele capítulo do Não Existe Gestão Sem Comunicação, que é amigo, Deus não faz banner. Não, E não comunicação é? também não faz Não milagre. faz milagre, não tem como, né? E aí, então, estava todo mundo desesperado correndo atrás de uma tarefa que tinha que ter sido feita já, né? Tinha que ser uma coisa, não tarefa, isso tinha que ser o dia a dia, né, da organização. Né? Mas assim, Dani, eu acho que, eu vou te falar, eu estou muito feliz, tá? Pelo que eu tenho visto, porque são raros os exemplos das organizações que deixaram o colaborador de lado na pandemia. Eu sei que foi difícil, né, que muita gente teve que fazer cortes muito importantes e drásticos na equipe, gente que fechou aí por 2, 3 meses e a operação foi por água abaixo, mas dentro da natureza toda dos nossos clientes, eu vou te falar, um ou dois, tá? A gente vai suspender as ações agora de comunicação interna em Endo e a gente retoma depois, justamente no momento em que isso tinha que ter sido mais intensificado. Eu tenho visto que as empresas estão realmente preocupadas com as suas equipes, tá? Até porque as pessoas hoje, da forma como o mundo virou, elas podem trabalhar da onde elas quiserem, como elas quiserem. Tem gente que sai daqui e trabalha na Indonésia respeitando um uso de, sei lá, quantas horas, 11, 12, 13 horas, nunca sei. E tá ali. E saiu daquela neurose da frente do computador o tempo todo. As pessoas hoje, pela primeira vez, estão dizendo, não, eu não quero mais isso. Eu posso viver de um outro jeito. Está todo mundo se reinventando. Então, chegou a hora das empresas olharem para isso, viu? E parece, me baseando no que tu acabou de falar agora, eu tenho a sensação também, eu acho que vai um pouco nessa linha, de que, de alguma maneira, as pessoas, ou vamos lá, pelo menos aquela parte das pessoas, da força de trabalho das empresas que pode trabalhar remotamente, porque não estão falando de todo mundo, né? Então, na indústria, elas precisam ainda ir em serviços em geral, né? A gente está falando de uma grande parte da força de trabalho das empresas que se empodera durante a pandemia, que ganha autonomia. Eu tenho pensado, por exemplo, sobre isso, né? Poxa, eu fiz toda uma mudança há pouco mais de 3 anos, vindo para São Paulo, morando a 80 metros da empresa, mas
tem 7 meses que eu não sento na minha sala, né? E o trabalho está funcionando e fluindo e sendo produtivo. Então, ganha-se uma autonomia, como tu falou, né? De posso estar em qualquer lugar e me adaptar a ele e Sim, continuar entregando com excelência, mas também tem um resgate aí de humanidade, né? total. Salvo algumas exceções, que é o que parece nessa pandemia, descobriram aí ou tiveram contato com o seu lado fascínora, né? Para algumas pessoas, parece que para a maioria a gente começou a resgatar um pouco da humanidade, né? Que estava, Sim, né? tava complicado, tava difícil, sabe? Hoje você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem, né? Tá tudo Sim, certo, sabe? Então, isso se disseminou muito rápido, a duras penas, a duras dores, né? Foram meses de dores aí. E eu vou dizer, eu não tenho medo em relação ao futuro, claro que tem, como qualquer outra pessoa. Mas eu aceitei isso. Uma vez aceito, tudo bem, né? Só que hoje eu estou jogando um jogo que cabe mais para mim, né? Um jogo que tem o tamanho que eu queria que tivesse, mas talvez eu não tivesse coragem de assumir isso perante o mercado. Eu quero ser pequeno. Ser pequeno não significa ser medíocre, não significa entregar qualquer coisa. Pelo contrário, você pode ser pequeno e excelente naquilo que você está fazendo, tá? E tem muita gente olhando para isso, né? perfeito, perfeito. E tem uma outra coisa, assim, tentando, site que me deu agora, falando sobre ainda sobre o futuro do endomarketing, que nesse modelo da Vibro, de hub de serviços, ao que me parece, eu não sei se. Acho que não chega a ser uma preocupação, mas é muito mais uma oportunidade para quem quer chegar, para quem quer entrar nesse mercado, né? Que eu não preciso, porque a gente, quando entrou, de certa forma, tinha lá, entregou um capital, investiu em equipamento, comprou Sim. os Macs, comprou móvel, alugou sede, né? E vamos lá, se eu tiver um network certo, eu posso ter uma agência de endomarketing e administrar isso como um prestador de serviço para qualquer porte de empresa. Sim, pode, pode. Você Ou tem que querer seja, muito isso, tá? Tem que querer muito. Porque é claro que existem os desafios de se lidar com pessoas, né? Mas assim. pode sim, total. Mas isso também desperta um alerta, né? Para a gente que está nesse segmento há mais tempo, né? A gente construiu uma história, a gente tem um nome, as pessoas nos procuram, né? A gente não precisa tanto correr atrás de cliente, porque as pessoas já nos conhecem de alguma maneira. Mas isso traz uma responsabilidade para a gente, né? De se manter excelente, né? De se manter em vanguarda para não ser ultrapassado por um conhecimento, porque o modelo é público, né? Tu acabou de tornar o É, teu modelo público, né? total. Sim, e quanto mais pessoas se beneficiarem disso, mais feliz eu fico. Mas eu vou te falar uma coisa, sabe que isso não me pega? Porque ele é um trabalho, ele é um modelo, vamos chamar, eu não sei se é um modelo ou se é uma experiência, tá? Tão compartilhado, tão colaborativo, tá? Que não, a entrega acontece, ele acontece naturalmente. Tá? Eu não estou ali em cima do meu colaborador dizendo que ele tem que fazer daquele jeito. Eu já fui assim, tá? Passada a pandemia e lendo muito, eu entendi o quanto eu tinha que melhorar para ser líder de qualquer coisa que eu quisesse ser na vida. Tá? E incorporei, eu acho, todos esses ensinamentos e principalmente essa palavra, assim, eu não sei. Isso aqui eu não sei resolver, gente. Nós precisamos de alguém com metade da minha idade para conseguir resolver isso aí, tá? E montar os times mais novos, de gente mais nova, dessa geração que nasceu conectada, para a gente tentar resolver algumas coisas, sabe? E tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Legal, que bom. Fico muito feliz e muito orgulhoso de ti, de ver esse movimento todo que tu empreendeu aí, junto com as tuas sócias, com a Luciane, deixa eu ver se eu lembro, a Luciane, a Isso Juliana e a aí. Keila, falou? É? Não, Que bom. A Ju que está com a gente aqui, a Keila também está aqui. Entendendo que, claro, tem estruturas, a estrutura financeira está fora do Hub, né? A gente tem uma consultoria que nos ajuda, a gente tem a parte jurídica fora, também nos ajuda, mas no geral a gente une tudo isso e faz um bem bolado. Bacana. Ali,
Só tenho te agradecer aí Mas pela eu também, oportunidade, pelo demais. desafio, né? Porque eu te desafiei e tu aceitou, né? De vir, enfim, né? Só Estrear no você para me Instagram. fazer. Tá vendo? Só você para me fazer isso, viu? Só. Mas eu É a fico muito primeira. feliz. Hã? Não, eu ia fazer uma piadinha, eu ia dizer que a primeira vez tem que ser com alguém que a gente confie, né? Então, que bom que tu. Eu sabia que vinha uma piada do gênero, eu tinha certeza absoluta. Mas olha, eu espero realmente que quem esteja aqui com a gente tenha, esteja levando daqui a mensagem de que tudo é possível, viu? Que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer comunicação interna assim, no hub e a coisa dar tão certo. E deu, tá dando. Muito obrigado, Ali. Muito obrigado. E aí, vamos lá, vai cantar ou não vai cantar pra gente? Tem uma coisa que diz: eu vim de lá pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu sou curitibana com sangue baiano, Dani. Não precisa pedir duas Tá vezes. vendo? Tá Tá vendo? Eu vou pedir aí. uma salva de palmas aí para Ali. Nós vamos nos despedir com uma salva de palmas para ti. Tá Muito bem. obrigado Obrigada. demais pela conversa. Essa conversa vai estar disponível Adorei. aí para quem não pegou inteira, vê, primeiro, vê aqui no IGTV. Até breve, minha querida. Um grande abraço e muito obrigado a todos que participaram. Beijo Tchau. grande. Beijo. Beijo.